eu acho que foi o mate com leite que fez o Rei do Mate ficar famoso. Então, era uma casa de mate que não existia. A gente estava começando a pegar o boom da saudabilidade. Foi aquela época que estava começando fora, mas ainda estava muito embrionário, as pessoas procurando bebidas não carbonatadas, mais saudáveis e tudo. Então a gente pegou esse começo dessa saudabilidade toda que o clientela procurava. E o mate com leite eu acho que foi o grande responsável da gente ficar famoso na época. Na década de 1970, havia uma lojinha que vendia chamate perto da icônica esquina das avenidas Ipiranga e São João, no centro de São Paulo. O negócio pertencia ao seu Calil, comerciante de origem libanesa, que tocava também outros tipos de comércio. O filho dele, Antônio Carlos, desde pequeno era encantado pela venda do mate e sempre viu potencial naquele negócio. 20 anos depois, apostou na expansão e depois na implantação do sistema de franquias do Rei do Mate. Hoje, a rede supera as 300 lojas em 17 estados brasileiros, possui uma variedade de mais de 100 bebidas à base de mate e se orgulha de vender 3 pães de queijo por segundo. O All Líderes de hoje traz ele em pessoa, o Rei do Mate, Antônio Carlos Nasraoui. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, de verdade. E a loja número 2 ainda existe no centro, né? Ainda existe no centro, a Guerreira está lá. Perto da Galeria do Rock. Em frente à Galeria do Rock, quase esquina com a São João. E Antônio, como é que era a sua infância, essa magia de percorrer as lojas do seu pai, esse seu encanto pelo mate? Como é que foi isso? Na verdade, assim, eu cresci dentro das lojas do meu pai. Meu pai tinha comércio no centro há 70 anos. Então, ele faleceu com 87, a primeira loja dele foi aos 17 anos no centro. E sempre gostei de estar com meu pai nas lojas. E o mate foi uma consequência. Meu pai abriu a primeira loja em 78, eu tinha 12 anos e adorei o produto, adorava o produto. A segunda loja foi em 85, quer dizer, eu sempre frequentei as lojas, continuava frequentando, mas eu comecei a olhar um pouco diferente quando eu fiz faculdade, eu fiz Direito e fiz Economia, e a minha monografia em cima de economia foi em cima de franchising, que estava começando. Nós estamos falando disso no final dos anos 80, 89, 88. E eu vi que tinha tudo a ver com o Rei do Mate, porque as lojas, a gente tinha 2 lojas na São João, as pessoas saíam às vezes de São Paulo inteiro para ir tomar mate, tinha um ponto de ônibus na frente da loja que era terrível de se parar. A gente falou assim, gente, olha a dificuldade, às vezes a pessoa parava no estacionamento e vinha para a loja. Gente, os clientes estão se virando para vir aqui na loja, 2 lojas no centro, difícil de parar. A gente tem que, na verdade, ir para onde o cliente está, né? Não o cliente sair de São Paulo inteiro para vir conhecer o Rei do Mate. Foi quando a gente começou a estruturar para começar a crescer e pensar em franquia. Qual era esse diferencial que atraía tanto as pessoas? Começou com mate com leite. Na verdade, assim, o que era o Rei do Mate? Era uma loja, a primeira loja tinha 20 metros quadrados, era uma loja, tinha um balcão, esquece mesa, esquece qualquer conforto, qualquer tomada para carregar celular ou computador. Era um balcão a 1 metro da calçada, que a pessoa tinha que tomar um mate rápido, porque já tinha alguém esperando atrás. E eram 7 tipos de mate, mate puro com limão, e alguns 3 ou 4 sucos concentrados, de fruta com suco concentrado, e o mate com leite, que era o carro-chefe nosso, aqui em São Paulo. Eu acho que foi o mate com leite que fez o Rei do Mate ficar famoso. Então, era uma casa de mate que não existia. A gente estava começando a pegar o boom da saudabilidade. Foi aquela época que estava começando fora, mas ainda estava muito embrionário, as pessoas procurando bebidas não carbonatadas, mais saudáveis e tudo. Então, a gente pegou esse começo dessa saudabilidade toda que o clientela procurava. E a estratégia inicial para essa expansão? A 1º de abril de 91, eu abri a 3ª loja do Rei do Mate e a minha primeira como sócio. Já com uma cara um pouquinho diferente. Em vez de trazer, a gente fala de umas coisas hoje meio óbvias. Polpa de fruta, que hoje você encontra em qualquer lugar, você vai tomar um suco natural, você consegue tomar um suco de uma fruta do Nordeste, um suco natural feito com uma polpa de fruta. Naquela época não existia. A gente começou a trazer, abrir a 3ª loja, e começamos a trazer umas coisas diferentes. No lugar de trabalhar com sucos concentrados,
a gente começou a trazer polpas de fruta que tinha que trazer do Nordeste, que não tinha em São Paulo. E a gente começou a inovar, você falou, mais de 100 combinações de mate, a gente começou a trazer guaraná, aí açaí, que estava começando a sair, mate com açaí, a gente começou a trazer tendências, estruturar um pouco a loja, trazer uma coisa de alimentação, na época nem café tinha nas lojas ainda, a gente começou a dar uma estruturada e começamos a abrir lojas no centro. De 1º de abril de 91 até 92, a gente abriu umas 12, 15 lojas no centro. Só que a gente chamou atenção e foi extremamente copiado. As pessoas copiavam azulejo, uniforme, as bebidas, tudo. Em 90 a gente começou a pensar, bom, a gente vai sair do centro, vamos estruturar para abrir a franquia. Aí apareceu uma pessoa que trabalhava na Telesp, na 7 de abril, que era ali do lado, que estava abrindo um shopping perto da casa dela, o Shopping Penha, em novembro de 92. E ela falou assim, olha, eu queria levar um Rei do Mate para perto da minha casa, vai abrir um shopping. Bom, era o que a gente precisava, né? A gente abriu uma loja franquia, fora do centro, em shopping que, né, a gente também não tinha experiência. Era o embrião da franquia do Rei do Mate. Começou em 92, foi a primeira loja franqueada. E o mate é uma paixão nacional, né? O brasileiro consome mate de algum jeito, ou na praia feito carioca, ou na cuia feito a pessoa do sul, ali, né, seja do Paraná, do Rio Grande do Sul. Ou numa guampa gelado, que nem o pessoal do Mato Grosso. Complementa aí, por favor, mas é uma paixão. E então a gente tem esse fator de brasilidade. É por isso que vocês têm isso como pilar para a rede? Sim. A gente quer reafirmar sempre a nossa brasilidade. Primeiro porque a gente vende produtos 100% nacionais. O mate, pão de queijo. Se a gente vende croissant, que é o produto que não é original, mas não existe fora croissant recheado. A gente tem nossos croissants, a gente abrasileirou. Coxinha. Então, o que a gente quer fazer? Sempre com o cliente, mostrar, reafirmar a nossa brasilidade, mostrar que a gente tem tradição e que hoje vem muitos players de fora, as pessoas têm o desejo de experimentar, mas muitos players de fora vêm para cá, não sabem o que é coxinha, não sabem o que é açaí, não sabem o que é pão de queijo. A pessoa vai ter que se adaptar para poder... A gente não, a gente quer saber, a gente é entendido desse assunto, né? Você quer tomar um mate, a gente sabe o que é o pão de queijo, então a gente bate na brasilidade. E o que a gente tem feito, o que a gente trabalha? Cultura, moda, arte, gastronomia. A gente trouxe Ziraldo, Gustavo Rosa, Romero Brito para trazer as impressões dele, a visão do Rei do Mate. A gente faz muito product placement em filmes nacionais. Agora, pouco depois da pandemia, a gente tirou um pouco o pé do acelerador, o mercado mudou um pouco de cinema, mas o que a gente queria? Aqueles filmes americanos que você assiste, que tem o policial entra dentro com uma caixa de donut, aquilo virou um passant, aquilo virou um negócio normal. A gente, assim, olha, vamos trazer a cultura do mate, do pão de queijo, para o dia a dia do consumidor. Você fala de mate, quando a gente começou, em 2000, quando eu entrei em 91, a gente começou a crescer, muita gente olhava, quando você fosse casa de chá, a pessoa achava que era uma casa de chá, daquele chá quente que a vovó levava na cama quando estava doente. Não olhava o mate como uma bebida mais moderna, uma bebida gelada, uma bebida saudável. O olhar do mate era outro naquela época. Então, a gente foi mudando esse mercado, foi trazendo para o consumidor, divulgando o que é. As pessoas no sul estão acostumadas a tomar o chimarrão, a tomar o mate na cuia que você falou. É a mesma erva, mas completamente diferente. Ela não é tostada para fazer o chá e tudo. Então, é um desafio nosso hoje para a gente levar para o Brasil inteiro o mate. E você contou que essa criatividade com as bebidas está no DNA, vem desde o começo. Hoje, como é que vocês fazem para inovar? Tem equipe para isso, especialista? Conta um pouco para a gente. Eu acho que a equipe interna e a gente... O Rei do Mate tem um DNA de inovação, desde o começo. Eu acho que isso a gente conseguiu passar para a equipe, conseguiu passar para os franqueados. Acho que é um diferencial nosso. Eu costumo falar assim, a gente tem uma empresa de quase 50 anos. Se eu não inovar cada dia e me reinventar cada semana, a gente começa a morrer. Então, e num mercado que tem tendências todo dia. A gente procura acompanhar a tendência de arquitetura, a tendência de uniforme, a tendência de produto. Cada dia a gente procura trazer alguma coisa nova. Então, acho que a inovação está no DNA do Rei do Mate. A gente conseguiu passar, e assim, não é só no mate, né? A gente tem 100 combinações. A gente vai muitas vezes de tendência, né? Qual que é a tendência de sabor que vem? Combina com o mate, casa bem, vamos trazer essa tendência para dentro do Rei do Mate. Como frutas, né? Como frutas, como
vou te dar como açaí. Quando açaí começou a despontar há 30 anos atrás, a gente tem um açaí para tomar, mas a gente tem algumas bebidas com açaí que vendem muito. Algumas, uma bomba energética, que é mate açaí com guaraná, vende demais. Então a gente trouxe a bebida açaí, e assim, de açaí a gente vende 40 toneladas de açaí por mês. E parceiros também de mídia, de divulgação, né? Uma delas aí causa pra caramba, né? É uma celebridade, todo mundo ama, o Brasil inteiro ama, que é a Narcisa Tamborindeg. Vamos ver aí. Alô, é do delivery? É do Rei do Mate? Eu quero um cappuccino com o nome Narcisa, quero pão de queijo, açaí e Rei do Mate. A história da Narcisa é interessante. A gente, em 2012, por aí, açaí, falando de açaí, tava uma moda de divulgação de açaí com lutadores de MMA. Lutadores em geral, de MMA. E a gente queria fazer uma campanha específica com açaí. Falamos, bom, como é que a gente vai divulgar o açaí? Na época a gente tinha contratado a Sabrina Sato para fazer uma campanha. A gente falou, pô, o que a gente vai fazer? Pô, vamos... A Narcisa tinha acabado de fazer um programa no Mulheres Ricas. Ela tinha feito um programa na TV, uma série. Então, vamos falar com a Narcisa. Ela nunca tinha feito nada. Vamos fazer o seguinte, em vez de a gente pegar o lutador, que tem tudo a ver com açaí, força, energia, vamos botar a Narcisa de chique, do jeito que ela é, e vamos fazer um Ike enorme. A gente lançou um açaí de 1 litro. E vamos para esse lado. A gente botou a Narcisa nos banners, nas lojas, de vestido vermelho, lotado de joia, divulgando açaí. A gente aumentou em 70% a venda de açaí na época. Nossa. Porque era engraçado, porque as pessoas passavam na loja, a gente tinha lá a Sabrina Sato, a Narcisa, mas a Narcisa a Sabrina Sato era muito mais famosa, uma pessoa super, super bacana, tem tudo a ver com a gente, mas a Narcisa, como era uma coisa nova, ela chamou muita atenção. Virou amiga da família, hoje a Narcisa, nossa embaixadora, está aí com a gente há 10, 12 anos, hoje ela faz não só Rei do Mate, ela faz 500 outros trabalhos. Ela tem a nossa energia, uma pessoa queridíssima pelo público, é incrível. Você anda com a Narcisa, não existe quem não goste. A pessoa pode falar assim, nossa, que uma pessoa extravagante. Ela é muito do bem e todo mundo adora ela. E a gente manteve a Narcisa nesses 12 anos com a gente aí, como meia embaixadora do açaí, embaixadora do Rei do Mate. E tem atrizes também, Larissa Manoela, Paola Oliveira, além dessas celebridades, personagens também como o Cro que também conquistou o Brasil. E aí, Antônio, qual foi a repercussão e o retorno que o Cro deu ao Rei do Mate? A gente fez mais de um Cro, a gente fez o primeiro filme, que foi um super de um sucesso, a gente entrou com ele no segundo depois. É o que eu falo, a gente quer trazer, a gente fez muito filme, muito Jogos do Brasil, a gente procura anunciar nas eliminatórias. Então, tudo que é ligado ao Brasil, brasilidade, a gente procura estar sempre ligado a isso, Luciane. E quanto custa abrir uma loja do Rei do Mate? Uma loja a partir de 400, 450 mil reais. Você consegue montar um pouco menos se for um quiosque, uma loja... varia muito, mas vamos falar a partir de 400 mil reais. E quando o investimento começa a se pagar? Varia muito do ponto, né? Varia muito da operação do franqueado. Isso se pagar no primeiro mês, né? No segundo mês, você tendo capital de giro, no segundo mês a loja... Acho que o franchising traz isso, né? Você abrir uma franquia, você está tendo um negócio com uma loja com know-how, uma marca conhecida, uma estrutura de inauguração, uma assessoria na escolha do ponto. Então, a gente não foge muito das grandes franquias do mercado. Quer dizer, acho que no primeiro ou segundo mês a loja consegue se pagar e o retorno médio do capital a gente calcula em torno de uns 3 anos. Antônio, pesquisando sobre Rei do Mate, eu vi sobre as iniciativas e são várias de sustentabilidade, mas uma em especial me chamou muita atenção, que é que evita o desperdício de alimentos, uma parceria com a Food to Save. Tá? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. É incrível o que eles fizeram, porque o que eles criaram, na verdade, é para acabar com o desperdício de alimento. O cliente compra num preço extremamente reduzido, uma sacola surpresa. Os produtos todos têm que estar dentro do bolso para consumo, dentro de validade, tudo. Mas aqueles produtos que às vezes está na vitrine no final do dia, ele não vendeu, ele está excelente para consumo.
a gente monta uma sacola surpresa, com um valor já acertado, e o cliente compra uma sacola surpresa. Acho que isso foi um sucesso, não só com a gente, mas o Food to Save tem ajudado muito o mercado nesse evitar o desperdício de alimentos. Eu Isso é tenho o bem número legal. de vocês aqui, 25 toneladas de alimentos reaproveitados, o que representou uma redução de 64 toneladas de emissão de CO2. Parabéns, viu? Durante o ano de 24. Muito bom. Bom, eu já vi o chamate de vocês engarrafado no supermercado. Conta sobre essa estratégia. Um outro mercado, né, completamente diferente, um produto que é para competir com grandes players do mercado de chá pronto para beber. A gente tem um excelente produto, são produtos diferentes da loja. O produto que o cliente vai tomar na loja é um produto 100% natural, que é feito um concentrado, do mesmo jeito que você faz o teu chá em casa. Você bota a erva, 100% erva com a água, deixa ferver lá, esquece ela no fogo, ela vai evaporar e vai concentrar. Isso que eu faço e mando para as lojas, e a pessoa vai tomar batido com 100 combinações de mate, 100% natural. O mate industrializado é um excelente produto para momentos, ele tem um shelf life maior, tem uma durabilidade maior, igual dos outros players do mercado, mas para o cliente comprar o Rei do Mate e levar para casa em momentos diferentes. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque assim, a gente tem 330 lojas funcionando. São 200 e poucos franqueados, a gente tem uma responsabilidade. Eu preciso fazer o franqueado faturar, ganhar dinheiro. Não adianta a gente falar que o Rei do Mate é o melhor negócio do mundo. Se você for falar com algum franqueado, para falar assim, Luciane, sai dessa que é fria. Eu preciso trabalhar em prol do franqueado. Para a gente não atrapalhar o mercado, por exemplo, você falou do supermercado. Outro dia eu fui para o Rio, a gente inaugurou uma loja no supermercado no Rio. A gente tem muita loja em mercado no Rio de Janeiro. A gente estava inaugurando um supermercado e a gente inaugurando o Rei do Mate. E eu estou entrando no mercado, está saindo um cliente com uma caixa de mate pronto para beber, garrafa de 1,5 litro. Esse cara não atrapalhou em absolutamente nada a minha loja lá dentro. São momentos completamente diferentes de consumo. O cara comprou para levar para consumir na casa dele, o que ele não faria no Rei do Mate para levar para a casa dele para poder tomar. Então são produtos excelentes para mercados diferentes, para momentos de consumo diferentes. E a importância das parcerias com marcas fortes, como Coca-Cola, Ovo Maltine, vocês criarem produtos, até copos, colecionáveis. Como é que é isso? A gente tem um produto colecionável que a gente vende há 15 anos, a gente foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro a mexer com isso. A gente tem um copo de pão de queijo, você falou que a gente vende 3 pães de queijo por segundo. Eu não falei, vocês que falam. A gente vende 3 pães de queijo por segundo. Da onde vem isso? A gente lançou em 95, 96, um copo, a gente queria inovar e trazer para o consumidor. Eu queria fugir um pouco da guerra que eu falei, que a gente foi muito copiado no centro de São Paulo, e todo mundo começou a vender pão de queijo, e tinha uma guerra de preço muito grande. A gente queria se diferenciar, a gente lançou um copo de pão de queijo com 12 pães, o copão de pão de queijo. A gente vende 500 mil copos desse, por isso que a gente estava falando em 3 pães de queijo por segundo, 24 horas por dia. E a gente queria fazer um plus desse copo, algo a mais do copo descartável com 12. A gente lançou um copo de 18 pães de queijo, colecionável, que há 15 anos a gente traz, desde Hanna-Barbera, a Ziraldo, a Romero Brito, enfim, agora a gente está com Ursinhos Carinhosos. Então, a gente procura trazer, né, os parceiros e as marcas como Ovo Maltine, que é um parceiraço nosso, é um produto ícone, a Coca, a água da Coca, os sucos da Coca, industrializados para criar um padrão na rede inteira. Ovo Maltine é a mesma coisa. A gente até Ovo Maltine tem uma história interessante. Quando eu era moleque, acho que minha mãe resolveu me botar para fazer propaganda acho que pro ego dela. E eu fiz o lançamento do Ovo Maltine no Brasil. Poxa, isso que entrega que eu sou velho, né? Porque eu tenho a gente entrava nos supermercados, nos gibis, as contracapas dos gibis estavam lá escrito novo sabor malte e chocolate. Quando eu vejo aquilo, me lembra a idade que eu tô. E isso, até outro dia eu mostrei pro pessoal do Ovo Maltine. Gente, olha, eu não só vejo do Ovo Maltine hoje, mas eu fui um dos primeiros a fazer a propaganda do Ovo Maltine no Brasil. O que é muito natural, porque é uma delícia, né? A gente faz com prazer, né? E não é só isso. A gente procura ter marcas, uma Nutella.
Se eu colocar creme de cacau, ramo de chocolate com creme de cacau com avelã, é uma venda. Se eu botar Nutella, as pessoas encaram isso. Então, trazer boas parcerias para dentro da rede. Eu acho que a gente vai trazendo um aval dessas marcas para dentro da rede também. Retomando um assunto do início da nossa conversa, vocês costumavam ter 80% da rede nas ruas. Hoje esse número reduziu para coisa de 10% nas ruas e vocês estão em locais alternativos. Eu queria saber o motivo disso, se tem a ver com a violência urbana, por que vocês optaram por essa estratégia e quais são esses locais alternativos inusitados em que vocês têm presença agora? Eu acho que violência, eu acho que foi um dos grandes motivos. Acho, não para a gente, para o consumidor parar de talvez circular em muitas das ruas. Segurança, fluxo, quer dizer, as ruas às vezes com menos fluxo de pessoas, meu ticket médio em torno de R$25. Eu preciso de pessoas na loja circulando para poder sustentar uma loja. Então, eu preciso estar em lugares com grande fluxo de pessoas. Esses mercados alternativos é até interessante. A gente, há uns 10 anos atrás, no Rio de Janeiro, a gente estava praticamente em todos os lugares do Rio. A gente estava com uma dificuldade de crescimento, achar pontos para poder crescer. Não, acho que a gente precisa procurar pontos alternativos, né? Onde o consumidor não espera encontrar um Rei do Mate. Num Morro da Urca, no Pão de Açúcar, dentro de supermercados, dentro de hospitais. Hoje a gente está com mais de 50 lojas dentro de hospital do Brasil inteiro. Dentro de clubes, dentro de faculdades. Clubes, Flamengo, Fluminense, Sim, tem unidades do Rei do tem Mate. unidades do Rei do Mate. Isso a gente acaba vendo como um benefício que o clube está trazendo para o associado dele. Quando a gente está dentro de um hospital, eu não atendo uma pessoa que vem de fora. O meu cliente dentro do hospital é o cliente do hospital. Antes dele ser cliente do Rei do Mate, ele é um consumidor do hospital. Se o hospital trouxer um serviço melhor, ele está trazendo um serviço melhor para o consumidor dele. Então, acho que essa mudança que teve no mercado de hotelaria, por exemplo, nos hospitais, as pessoas estarem mais preocupadas de trazer um conforto para os consumidores dele. No clube é a mesma coisa. Antes você tinha lá aquele botequinho do clube que o cara vendia uma cervejinha. Hoje você trazendo marcas para dentro do clube, você está trazendo um conforto, trazendo uma modernidade, você está trazendo um produto melhor para os associados. Então, acho que essa mudança que aconteceu no mercado, a gente também pegou essa tendência. Inclusive, Rei do Mate no Bondinho Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Sim, que a gente atende muito turista, isso é uma loja bem bacana. E agora uma pergunta mais pessoal. Assim como o seu Calil preparou o sucessor, né, um visionário que expandiu o negócio, eu queria saber se você prepara o novo Rei do Mate, você tem alguém que vai herdar esse império? Eu não sei, assim, minha filha fez business, está fazendo na INSPER e começou a estagiar comigo faz 2 meses. Então, acho que para entender um pouco como é que funciona. Porque, na verdade, assim, eu acabei não sendo preparado, foi uma tendência, né? Eu até, interessante, eu tive uma relação com meu pai enorme, absurda, próxima, muito grande. E eu acho que talvez o único estresse que a gente teve numa época foi quando eu acabei minha faculdade de Direito e de Economia. Meu pai falou assim, bom, e agora, né? Você vai montar um escritório? Eu falei assim, então, eu quero ir para o comércio, que isso está na veia, não tem como eu não entrar. Ele falou, mas você fez faculdade 10 anos e você não vai entrar? Foi, acho que a única rusga que a gente teve. E depois que eu entrei e que o negócio começou a andar, eu sempre tive uma carta branca e um total apoio dele 100%. Então, eu acabei, foi uma coisa natural para mim entrar no Rei do Mate. Minha filha estava totalmente fora. Então, ela está 2 meses entendendo como é que funciona a loucura por trás da franqueadora. Tudo que você aprendeu com ele e que você aprendeu na lida mesmo do negócio, que conselho você passa para as pessoas que precisam preparar sucessores para os seus negócios? Quais são as orientações, qual a postura que o idealizador precisa ter para passar adiante? Porque as pessoas precisam gostar do que faz, né? Eu acho que não só alguém para o Rei do Mate, mas a gente fala isso para os franqueados. Não adianta você entrar no negócio se você não gostar de mexer com o público, não gostar de mate, não gostar de trabalhar com alimentação. Você tem que estar à frente do negócio. Eu costumo falar muito hoje, até para os franqueados, que na época do meu pai, as pessoas
tinha aquele muito, a barriga do balcão é que funciona. Eu falo que hoje é o contrário, porque quem tiver com a barriga no balcão não está vendo o que está acontecendo na loja atrás. É muito mais importante você olhar a tua loja hoje como consumidor, né? Olhar se a caixa está fazendo a venda sugestiva direitinho, se a vitrine está bonita, se o café está bem tirado, o mate bem gelado, o pão de queijo bem assado. Você tem que olhar como é que estão isso. Então, acho que a primeira pessoa tem que gostar do que faz. Acho que isso é fundamental. Experiência. Isso que eu, assim, a gente, falando com a minha filha, estou botando ela para rodar os departamentos do escritório, para ela conhecer, ela não vai vir trabalhar direto comigo, para conhecer um pouco como funciona o Rei do Mate hoje, como funciona cada departamento, para ela entender esses bastidores. Mas assim, eu acho que o que a pessoa tem que ver, eu acho que o mais importante é se ela tem afinidade com o negócio, se ela gosta do negócio, porque senão não adianta, se a pessoa não gostar de um público, querer mexer com o negócio, a gente já tem 2 milhões de consumidores por mês. A pessoa precisa gostar de mexer com o público, né? E ter esse brilho nos olhos que eu vejo agora enquanto você fala do negócio. Sempre gostei, sempre gostei. Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no UOL Líderes. Prazer foi meu, obrigado pelo convite. Prazer é nosso. UOL.